Olá, meus amigos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, àqueles que vão nos acompanhar neste período. Teremos aqui breves minutos de reflexões em torno do livro Ceifa de Luz, no capítulo 27, onde Emmanuel traz a mensagem aflição e tranquilidade, extraída do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, no Sermão da Montanha, no versículo 4, bem-aventurados os que choram. Que nesses breves minutos a espiritualidade amiga possa então nos envolver, elevando o nosso pensamento, mantendo a nossa fidelidade à codificação do nosso professor Allan Kardec. Que o anjo tutelar do Basílio Ismael possa velar nestes breves minutos, pelo nosso pensamento, pelo nosso espírito, porque não nos enganemos. São por minutos em preces que alcançamos a luz necessária para enfrentar as horas de escuridão e dificuldade ao longo da vida. São esses breves minutos, nesses 10 minutos, que vamos buscar a luz necessária para extrair da lição de Emmanuel, aflição e tranquilidade, aquilo de que precisamos, para de alguma forma buscar o alimento espiritual necessário para as nossas almas. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, que assim seja, graças ao bom Deus. Então Emmanuel começa no livro Ceifa de Luz, no capítulo 27, cujo tema é aflição e tranquilidade, como nós repetimos, nos dizendo: bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando a aflição. Isto é, se existe aflição gerando tranquilidade, e a aflição que gera tranquilidade é justamente o ser consciente que na aflição ele passa consciente das suas dificuldades e vendo as dificuldades ele sabe que além daquelas dificuldades no futuro ele vai angariar os valores da vida, que após o desencarne vai gerar para ele muita tranquilidade, isto é, a aflição que gera tranquilidade é justamente a criatura que ouvindo o Sermão da Montanha, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, à luz da doutrina espírita, sabe interpretar esses ensinamentos, então a sua aflição, carregando a cruz de maneira muito evangélica, com abnegação, com devotamento, futuramente tem ele a tranquilidade, que vai angariar naturalmente no plano espiritual através dos méritos acumulados, através da expiação bem passada, através da prova muito bem adquirida, muito bem trabalhada, retirando então nessa aflição as pérolas morais, a fim de gerar no futuro a tranquilidade necessária, do qual ele mesmo angariou com seu próprio mérito, nos minutos breves da reencarnação. Nos diz também Emmanuel que há também muita tranquilidade gerando aflição, justamente os louros da ilusão passageira, aquela tranquilidade material, onde nós vemos que o dinheiro é uma falsa segurança, o poder é uma falsa segurança, a vaidade é também uma falsa segurança que futuramente, após o desencarne do espírito, há de gerar para ele muita aflição, uma vez que nos minutos da reencarnação ele estacionou então nas coisas perecíveis e passageiras, entrando então nas portas da morte, verá ele muita aflição. Uma vez que é dado a cada um segundo as suas próprias obras, chega bem na espiritualidade aquele que de fato soube trabalhar. Começa então Emmanuel no segundo parágrafo nos orientando. No limiar do berço pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, toma a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. E é justamente isso que nós estávamos dizendo. No momento da reencarnação, o espírito, junto da espiritualidade dos seus mentores, dos seus guias, então tem ali o seu plano reencarnatório, De acordo com aquilo que ele trouxe do seu passado, ele vai expiar o mal cometido, ele vai passar pelas provas necessárias a fim de adquirir as pérolas da virtude para o futuro, mas após adentrar na concha obscura da reencarnação, ele então, portanto, esquece os deveres que assumiu na espiritualidade, negligenciando tudo aquilo que a espiritualidade o colocou, toda a investida que a espiritualidade fez naquela alma. Nós podemos ilustrar isso com os médiuns que negligenciam a sua mediunidade,
os oradores que negligenciam a investir da espiritualidade naquilo que eles têm de bom a oferecer através da palavra, a mãe que negligencia a maternidade, o pai que negligencia a paternidade. Dessa forma, eles então fogem para a vaidade, como diz Emmanuel, fogem para o orgulho, enquistando-se e negligenciando, portanto, os deveres assumidos perante a espiritualidade na reencarnação. Essa vem ser justamente aquilo que Emmanuel diz no primeiro parágrafo. Há muita tranquilidade gerando aflição. Porque essas pessoas que negligenciam os deveres, elas buscam a ilusão da matéria a fim de ficarem confortáveis, a fim de ficarem tranquilas. Mas vão gerar, portanto, muita aflição. Aflição no próximo com aqueles que assumiram deveres, mas não cumpriram, e aflição consigo mesmo, uma vez que eles mesmos assumiram os deveres e não praticaram aquilo que assumiram diante da própria consciência. É por isso, diz Emmanuel, que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismo de insânia e flagelação, nos quais se desempenham, além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprio masmorras de pranto e envilecimento, que as esperam inflexíveis no transposto o limite da morte. Então aqui Emmanuel vem citando os fatores, né? Uma vez que o ouro e o dinheiro têm o objetivo de distribuir para toda a humanidade, para toda a sociedade, saúde, educação, moradia, trabalho e capacidade para educar o ser humano frente à vida, as pessoas utilizam do recurso do ouro, do recurso do dinheiro, justamente para a ambição e para a ganância, acumulando para si mesmo e dessa forma cavando abismos. E esses abismos vêm ser justamente a queda humana, onde a ambição toma, portanto, aquele espírito e ele perde o controle de si mesmo. Não sendo um espírito autônomo e não sendo um espírito educado, ele se deixa levar pelas paixões ilusórias, cavando, portanto, o seu próprio abismo, como diz Emmanuel. Utiliza aqui também Emmanuel como exemplo a potência da alma. As almas que têm a inteligência, e ao invés de usarem a sua nobre inteligência, a fim de levar essa inteligência para a pedagogia daquelas almas que ainda não adquiriram a capacidade de se capacitarem, utilizam a sua inteligência para o poder. E através do poder eles começam a dominar as circunstâncias e a sociedade, e então a flagelação cai sobre os proletários, cai sobre os mais desprovidos, cai sobre os mais pobres. Dessa forma, essas inteligências que buscam poder para governar e para escravizar, cavam na espiritualidade dores e sofrimento, uma vez que, como disse o Senhor, é de fato dado a cada um segundo as suas obras. Lembremos novamente do que Emmanuel nos disse. Há, de fato, muita aflição, que gera tranquilidade, quando evangelicamente a criatura sabe carregar a sua cruz, mas há muita tranquilidade, que gera aflição. Nesse caso, como nós vemos, a criatura humana, que desperdiçando as potências que são lhe dadas, escravizam o próximo, escravizando a si mesmo no calor das próprias paixões. Segue Emmanuel a nos orientar. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o mestre que te propôs a escuta a seguir, ao invés de facilidades do imediatismo da terra, preferiu, para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humilde manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz. Nós vemos que o Cristo tomou para nascer a humildade da manjedoura, a fim de que ficasse naquela simplicidade, escondido das potestades do mundo, para desenvolver bem o seu papel diante da sociedade como marceneiro, aprendendo com seu pai. Ao invés do imposto financeiro, o Cristo preferiu o imposto do trabalho a favor do próximo, que angaria na espiritualidade méritos para aquela própria alma. Preferiu a incompreensão dos contemporâneos, mas preferiu a compreensão do próprio Deus, uma vez que ele era a expressão da verdade na própria terra, a abençoar cada um de nós. E não nos legou
não nos deixou sós, mostrando-nos a exemplificação da cruz. Uma vez que a cruz é o próprio exemplo de que nós devemos dar o nosso próprio sacrifício, devemos nos dar em sacrifício a favor de nós, cumprindo os nossos deveres. Devemos nos sacrificar abnegados diante dos nossos deveres, diante das nossas obrigações, para que um dia, semelhante ao mesmo Mestre, neste mesmo sacrifício ao longo da reencarnação, possamos bradar com Ele, de consciência tranquila e com paz no Espírito. Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Porque se o Cristo deixava a terra em angústia e aflição física e moral, Ele era coroado na espiritualidade de muita luz, e também será conosco. Todo aquele que deixa a terra, dando-se em sacrifício a favor do dever e a favor do próximo, de fato enfrenta muita angústia, mas brada com o Cristo para que, semelhante a Ele, possa Ele chegar na espiritualidade, com paz de espírito e com o dever retamente cumprido, que é o único meio de alcançarmos a espiritualidade e a paz que tanto desejamos. Relembrando o ensinamento evangélico, bem-aventurados os que choram, mas lembrando sempre que a nossa aflição cristã há de gerar tranquilidade, fugindo, porém, da tranquilidade material e ilusória que há de muitas vezes nos gerar aflição, já nessa mesma vida e para muito além do túmulo, aquilo que merece o espírito que busca. Que Jesus a todos nos abençoe, que assim seja.